Dirigi 800 quilômetros para o casamento da minha filha Maria. Bati na porta da casa dela às 6 da manhã, com minhas malas na mão e o coração cheio de emoção. Quando ela abriu a porta, sua primeira reação não foi me abraçar. Ela me olhou como se eu fosse uma estranha e disse: "Perdão, mãe, não sabia que a senhora vinha." Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. 71 anos vividos, 800 quilômetros dirigidos e minha própria filha agia como se minha presença fosse um incômodo, mas isso não era nada comparado ao que viria depois. Meu genro, Sérgio, apareceu atrás dela com aquele sorriso falso que sempre me dava arrepios e soltou as palavras que mudariam tudo para sempre. Ela acha que 63 mil anos garantem sua presença aqui. Meu sangue gelou, não pela quantia que eu tinha dado para o casamento deles, mas pela frieza com que ele disse, como se eu fosse uma investidora, não uma mãe. Meu nome é Marisa, tenho 71 anos e durante décadas acreditei que ser boa mãe significava dar tudo sem esperar nada em troca. Maria é minha única filha. Eu a criei sozinha depois que o pai nos abandonou quando ela tinha apenas 8 anos. Trabalhei em 2 turnos, me sacrifiquei, vendi meu carro, hipotequei minha casa, tudo para que ela tivesse o melhor. Paguei os estudos universitários dela, o primeiro apartamento, o carro novo. Quando ela conheceu o Sérgio há 3 anos, pensei que finalmente tinha encontrado a felicidade. Que enganada eu estava. Sérgio acabou sendo um manipulador que aos poucos foi afastando Maria de mim. No começo eram comentários sutis. Sua mãe é muito intrometida. Você não acha que já é hora de ser independente? Ela te trata como se fosse uma criança. Eu via como minha filha mudava, como se tornava mais fria comigo, mas pensei que era parte de crescer, de formar sua própria família. Quando me pediram dinheiro para o casamento, não hesitei nem por um segundo. Se 63 mil reais eram praticamente todas as minhas economias de aposentadoria, mas era para a felicidade da minha filha. "Mãe, queremos um casamento perfeito", Maria me disse com lágrimas nos olhos. "A senhora sempre foi tão generosa conosco. Prometo que vamos devolver." Mentira. Tudo foi mentira. No dia em que transferi o dinheiro, Sérgio me disse: "Dona Marisa, como a senhora está pagando o casamento, obviamente estará na primeira fila." Eu pensei que era uma piada de mau gosto. Como eu não estaria no casamento da minha própria filha? Mas quando cheguei naquela manhã, depois de dirigir a noite toda, percebi que para eles eu era apenas uma conta bancária com pernas. "Não sabia que a senhora vinha", repetiu Maria, sem sequer me convidar para entrar. Ela estava vestida com um roupão de seda rosa, se arrumando para o dia mais importante da vida dela, e eu era um estorvo. Sérgio se aproximou mais e acrescentou: "Dona Marisa, a cerimônia é muito íntima. Só família próxima." Família próxima. Como se eu não fosse a mãe dela, como se eu não tivesse sido quem a consolou quando teve pesadelos, quem a cuidou quando esteve doente, quem trabalhou até sangrar para dar a ela tudo o que precisava. "Mas eu sou sua mãe", eu disse a Maria, sentindo minha voz falhar. "Sou sua família mais próxima." Ela desviou o olhar, claramente desconfortável. "Mãe, é que já temos tudo organizado. Os lugares na igreja, a recepção, tudo está calculado." Calculado. Que palavra tão fria para descrever o dia do casamento dela. Sérgio assumiu o controle da conversa, como sempre fazia. "Olha, dona Marisa, agradecemos muito sua contribuição. Mas Maria e eu decidimos que queremos uma cerimônia pequena, só para os mais chegados." Os mais chegados. Eu, que havia dado tudo por aquela menina, não era parte dos mais chegados. Foi naquele momento que algo mudou dentro de mim. Uma frieza que nunca havia sentido antes se espalhou por todo o meu corpo. Olhei para Maria, procurando em seus olhos algum rastro da menina que eu havia criado, mas só encontrei indiferença. Havia criado uma estranha. Havia amado alguém que me via como um caixa eletrônico. "Entendo", disse finalmente com uma calma que me surpreendeu até a mim. "Entendo perfeitamente." Sérgio sorriu pensando que havia ganhado. Maria suspirou aliviada, acreditando que o momento incômodo havia passado. Mas eles não sabiam que eu também tinha segredos. Segredos que estavam prestes a mudar todas as regras do jogo. Caminhei para o meu carro com a dignidade intacta, mas o coração em pedaços. Enquanto ligava o motor, peguei meu telefone e disquei o número do meu banco. "Bom dia. Preciso congelar uma transferência que fiz há 2 semanas."
A voz do outro lado da linha foi profissional e eficiente. Por supuesto, senhora. Qual é o motivo? Fraude familiar. Respondi sem hesitar. Em 5 minutos, os R$ 63.000 estavam congelados. O casamento perfeito de Maria acabara de se converter no seu pior pesadelo, mas isso estava apenas começando. Enquanto dirigia de volta para a minha cidade, meu telefone começou a tocar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Deixei tocar. Eu sabia exatamente quem era e por que chamava. A notificação do banco havia chegado à conta de Maria. Transferência congelada pelo emissor. Eu podia imaginar a cara do Sérgio quando soube. Podia imaginar o pânico nos olhos da minha filha quando percebeu que seu casamento perfeito estava desmoronando. Mas eu não ia atender. Não ainda. Depois de tantos anos sendo a mãe que sempre estava disponível, que sempre resolvia os problemas, que sempre dizia sim, era hora de eles aprenderem o que era o desespero. Era hora de eles saberem o que significava precisar de alguém e que essa pessoa não estivesse lá. Me hospedei no hotel mais elegante da cidade, não no motel barato onde sempre ficava quando vinha visitá-los. Desta vez queria luxo. Queria me sentir valorizada, ainda que fosse por estranhos que me tratavam com respeito em troca de dinheiro. A recepcionista me sorriu genuinamente quando fiz o check-in. Bem-vinda, Dona Marisa. Esperamos que desfrute da sua estadia. Que diferente era ser tratada como uma hóspede distinta em vez de um incômodo. No meu quarto, uma suíte com vista para o jardim, servi uma taça de vinho e sentei para esperar. Não tive que esperar muito. Meu telefone explodiu em chamadas. Primeira chamada Maria, segunda chamada Sérgio. Terceira chamada Maria outra vez. Quarta chamada. Número desconhecido, provavelmente Sérgio de outro telefone. Quinta, sexta, sétima chamada. Deixei que todas fossem para a caixa postal. Finalmente decidi ouvir as mensagens. A voz de Maria soava desesperada. Mãe, por favor, preciso falar com a senhora. Houve um erro com o banco. Ligue, por favor. Erro. Que conveniente chamá-lo de erro, agora que precisava do meu dinheiro. A segunda mensagem era do Sérgio, e o tom dele era completamente diferente. Marisa, não sei que joguinho você está jogando, mas isso é sério. Temos fornecedores para pagar, um salão reservado, convidados vindo de longe. Resolva isso imediatamente. Joguinho. Essa palavra me deu risada. Porque se isso era um jogo, eu acabara de mudar as regras e eles não sabiam que eu tinha todas as cartas vencedoras. Mas o que realmente me surpreendeu foi a terceira mensagem, também do Sérgio. Escute bem, velha. Não sei o que te deu, mas se não resolver isso nas próximas 2 horas, você vai se arrepender. Maria está chorando por sua culpa. É isso que você quer? Fazer sua própria filha sofrer? Velha. Ele havia me chamado de velha, e depois tinha a cara de pau de me culpar pelo sofrimento de Maria. Essa foi a gota d'água. Peguei meu telefone e disquei o número do meu advogado. Alexandre, sou Marisa. Preciso te ver amanhã, 1ª hora. É urgente. Alexandre havia sido meu advogado durante anos, desde o divórcio. Ele sabia toda a minha situação financeira, sabia das minhas propriedades, dos meus investimentos, de tudo o que Maria e Sérgio desconheciam. O que houve, Marisa? Você parece alterada. Contei tudo, cada detalhe, cada humilhação, cada palavra cruel. Quando terminei, houve um longo silêncio do outro lado da linha. Marisa, ele disse finalmente, você tem certeza de que quer fazer isso? Uma vez que começarmos, não há volta. Alexandre, durante 71 anos eu fui boa demais, compreensiva demais, generosa demais. Fui usada, manipulada, tratada como se não valesse nada. Chega, quero que saibam exatamente com quem se meteram. Naquela noite, enquanto jantava sozinha no elegante restaurante do hotel, meu telefone continuou tocando. Contei as chamadas, 41 no total. 41 chamadas desesperadas de 2 pessoas que nunca me ligavam só para perguntar como eu estava. 41 chamadas de 2 pessoas que só se lembravam de mim quando precisavam de algo. Mas as chamadas não foram o pior. Foram as mensagens de texto. 12 mensagens que passaram da súplica à ameaça em questão de horas. Maria começou com: Mãe, por favor, me ligue. Podemos conversar sobre isso depois. Não entendo por que a senhora está fazendo isso. Eu pensei que queria que eu fosse feliz. E, finalmente, se você arruinar meu casamento, nunca vou te perdoar.
Mas foram os ataques do Sérgio que realmente me mostraram a verdadeira face dele. Marisa, isso é ridículo. Agir como uma criança não vai te levar a nada. Depois, já entendemos a mensagem. Você queria atenção, já tem. Agora devolva o dinheiro. E o último, o que me fez rir às gargalhadas. Você é uma velha amargurada que não suporta ver a filha feliz. Sempre foi uma manipuladora. Manipuladora. Eu, a mulher que havia dado tudo sem pedir nada em troca. A mulher que havia trabalhado até adoecer para pagar os caprichos da minha filha. A mulher que havia guardado silêncio quando Sérgio a encheu de ideias bobas sobre minha suposta interferência no relacionamento deles. Naquela noite não consegui dormir. Não por culpa ou arrependimento, mas pela adrenalina. Pela primeira vez em anos me sentia poderosa. Me sentia no controle, me sentia como a protagonista da minha própria vida em vez de ser um personagem secundário na vida de outros. Às 3 da madrugada decidi fazer algo que nunca havia feito: revisar as redes sociais de Maria. O que encontrei me quebrou o coração e me fortaleceu ao mesmo tempo. Foto após foto dela, exibindo seu anel de noivado, seu vestido de noiva cor marfim, seus planos de lua de mel. Em nenhuma dessas publicações eu aparecia. Em nenhuma de suas histórias ela me mencionava. Era como se eu não existisse, mas o que mais me doeu foi uma publicação que ela havia feito na semana anterior. Tão agradecida ao meu futuro marido por me ensinar a ser independente. Finalmente entendo que o amor verdadeiro não é dependência, mas liberdade. Obrigada, Sérgio, por me ajudar a cortar as correntes que me prendiam. Correntes. Eu era as correntes. Meu amor de mãe, meu sacrifício, minha dedicação, tudo isso era correntes para ela. Sérgio havia feito uma lavagem cerebral nela tão bem que ela já não via meu amor como amor, mas como manipulação. Já não via minha generosidade como generosidade, mas como controle. Foi naquele momento que tomei a decisão final. Não era só sobre o dinheiro do casamento, não era só sobre a humilhação daquela manhã. Era sobre anos de ser invisível, de ser dada como certa, de ser tratada como um recurso em vez de uma pessoa. Peguei meu laptop e comecei a escrever e-mails para meus contatos, pesquisas sobre meus direitos, planos para os próximos dias. Se Maria e Sérgio queriam guerra, eles teriam guerra. Mas desta vez eu tinha a artilharia pesada, porque o que eles não sabiam era que eu não era apenas uma mãe aposentada com algumas economias. Era uma mulher com propriedades, investimentos, contatos e, o mais importante, com a verdade do meu lado. Durante anos havia guardado silêncio sobre muitas coisas. Havia protegido Maria de conhecer certos detalhes sobre o pai dela, sobre nossa situação financeira real, sobre os sacrifícios que eu havia feito, mas o silêncio havia acabado. Era hora de minha filha conhecer toda a verdade. Era hora de Sérgio descobrir com quem realmente havia se metido. O amanhecer me encontrou acordada, vestida e pronta para a batalha. 41 chamadas perdidas brilhavam na tela do meu telefone. 12 mensagens ameaçadoras esperavam ser respondidas, mas eu já não era a Marisa de ontem. Já não era a mãe desesperada por agradar a filha. Era uma mulher que havia decidido recuperar seu poder. E isso estava apenas começando. Às 7 da manhã, meu telefone voltou a tocar. Desta vez, atendi. Era Maria e a voz dela soava quebrada. Mãe, por favor, precisamos conversar. Venha para casa. O tom dela havia mudado completamente. Já não era a frieza de ontem, mas desespero puro. Bom dia, Maria, respondi com uma calma que me surpreendeu até a mim. Como amanheceu? Mãe, não brinque comigo. A senhora sabe exatamente por que estou ligando. O banco disse que a senhora congelou o dinheiro. Por que faria algo assim? A voz dela falhou no final da frase. Por um momento quase senti pena. Quase, mas depois me lembrei das palavras dela de ontem. Não sabia que a senhora vinha. Lembrei da cara de desprezo do Sérgio. Lembrei como haviam me tratado como uma estranha depois de dirigir 800 quilômetros para estar no dia mais importante da vida dela. Maria, acho que é hora de termos uma conversa que devíamos ter tido há muito tempo, eu disse. Mas não vai ser na sua casa. Se você quiser conversar comigo, nos vemos no saguão do Hotel Império às 10 e você vem sozinha. Sozinha. Por que sozinha? Sérgio é meu marido. Ele tem direito a estar presente nas nossas conversas de família.
Lá estava de novo Sérgio, controlando até as conversas entre mãe e filha. Maria, Sérgio não é seu marido ainda. E se você quiser que eu desbloqueie esse dinheiro, vem sozinha ou não vem, você decide. Houve um longo silêncio. Eu podia imaginá-la consultando o Sérgio, pedindo permissão para falar com a própria mãe. Finalmente ela suspirou. Está bem, estarei lá às 10. Ela desligou sem se despedir. Que longe estava minha menina da filha carinhosa que me dizia, te amo, mãe, antes de desligar o telefone. Mas eu tinha coisas mais importantes para fazer antes daquela reunião. Liguei para Alexandre. Bom dia, podemos adiantar nossa consulta? Preciso te ver antes das 10. Claro, Marisa, quão sério é isso? Alexandre, vamos mudar meu testamento completamente. 1 hora depois, eu estava no escritório de Alexandre assinando documentos que Maria jamais havia imaginado que existiam. Você tem certeza disso, Marisa? Ele me perguntou pela 3ª vez. Esta é uma decisão muito drástica. Olhei diretamente nos olhos dele. Alexandre, durante anos eu fui mãe. Coloquei as necessidades da minha filha antes das minhas. Sacrifiquei minha felicidade, meu conforto, meus sonhos por ela. E ontem descobri que para ela sou apenas uma conta bancária. Estou mais certa disso do que de qualquer outra coisa na minha vida. Os documentos ficaram prontos. Alexandre me explicou cada detalhe e cada consequência. Uma vez que você tornar isso público, Maria vai saber exatamente o que está perdendo. Você está preparada para essa conversa? Sorri pela primeira vez em 24 horas. Alexandre, eu venho me preparando para essa conversa a vida toda. Só que não sabia. Cheguei ao hotel 5 minutos antes das 10. Maria já estava lá, sentada em uma poltrona do saguão com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela usava um vestido verde claro que eu havia dado a ela no aniversário dela no ano passado. Ela parecia pequena, frágil, como a menina que eu costumava consolar quando tinha pesadelos. Por um segundo, meu coração de mãe amoleceu, mas depois me lembrei das palavras do Sérgio. Ela acha que 63 mil reais garantem sua presença. Mãe! Ela se levantou quando me viu e tentou me abraçar. Dei um passo para trás. Sente-se, Maria, temos muito a conversar. Os olhos dela se encheram de lágrimas quando viu que eu rejeitava o abraço. Mãe, por que a senhora está agindo assim? Não te reconheço. Não me reconhece? Que interessante, porque eu também não reconheci minha filha ontem quando ela me fechou a porta na cara. Depois que dirigi 800 quilômetros para estar no casamento dela. Sentei-me em frente a ela, mantendo a distância. Diga-me, Maria, em que momento você decidiu que sua mãe não merecia estar no dia mais importante da sua vida? Mãe, não foi assim, é que é complicado. Complicado? Que palavra tão conveniente para evitar assumir responsabilidades. Sérgio pensou que seria melhor uma cerimônia íntima, só para a família mais próxima. E eu não sou família próxima. A mulher que te pariu, que te criou sozinha, que trabalhou em 2 turnos para te dar tudo o que precisava, não é família próxima. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Claro que a senhora é família próxima, é minha mãe, mas Sérgio diz que sempre foi muito intensa comigo, que preciso de espaço para criar minha própria família. Intensa. Essa era a nova palavra que haviam encontrado para descrever meu amor de mãe. Maria, deixe-me fazer uma pergunta muito simples. Quem pagou sua universidade? A senhora, mãe. Mas quem te comprou seu primeiro carro? A senhora. Mas quem te emprestou o dinheiro para o apartamento onde você mora agora? A senhora. Mas não entendo o que isso tem a ver. E quem te deu 63 mil reais para seu casamento perfeito? O rosto dela ficou pálido. A senhora, mãe, sempre foi generosa comigo, por isso não entendo por que agora. Por que agora? O que, Maria? Por que agora me recuso a ser tratada como um caixa eletrônico? Por que agora me recuso a ser invisível na vida da minha própria filha? A senhora não é invisível, é muito importante para mim. A voz dela soava desesperada. Importante. Maria, ontem seu noivo me disse que vocês acreditavam que esses 63 mil reais garantiam minha presença no casamento. Como se eu fosse uma convidada que havia comprado seu ingresso. Como se meu lugar na sua vida dependesse de quanto dinheiro eu desse. Sérgio não quis dizer isso. Ele só estava nervoso com o casamento. A senhora sabe como as pessoas ficam quando estão estressadas. Lá estava de novo, ela defendendo Sérgio, justificando o injustificável.
Maria, sabe o que é o mais triste de tudo isso? Que você já nem consegue ver quando alguém está te manipulando. Sérgio te fez uma lavagem cerebral tão bem que agora você acredita que o amor da sua mãe é tóxico. Ele não me fez uma lavagem cerebral. Sérgio me ajuda a ser independente. Me ajuda a crescer como pessoa. Independente. Que ironia. Independente, Maria. Você não é independente. Você passou de depender de mim a depender dele. A diferença é que eu nunca te fiz sentir culpada por precisar de mim. Isso não é verdade. Sérgio me ama de verdade. Ele quer o melhor para mim. O melhor para você? E o melhor para você inclui humilhar sua mãe no dia do seu casamento? Inclui me tratar como se fosse uma estranha depois de tudo o que fiz por você? Maria se levantou claramente agitada. Mãe, chega. Eu vim aqui para pedir para a senhora desbloquear o dinheiro. O casamento é amanhã. Temos tudo pago com esse dinheiro. Se a senhora não liberar, vamos passar vergonha na frente de todos os nossos convidados. Ah, agora sim você precisa de mim. Agora sim eu sou importante. Que coincidência que seu amor filial apareça justo quando você precisa de algo de mim. Levantei-me também, olhando-a diretamente nos olhos. Diga-me uma coisa, Maria, nos últimos 6 meses. Quantas vezes você me ligou só para saber como eu estava? Quantas vezes você veio me visitar sem me pedir algo? O silêncio dela foi mais eloquente que qualquer resposta. Exatamente, 0 vezes. A única vez que você fala comigo é quando precisa de algo. Dinheiro, favores, que eu cuide do seu cachorro quando você viaja, mas nunca, nunca me liga só porque sente falta da sua mãe. Isso não é verdade. Eu te amo, mãe. Você me ama? Sério? Então, diga-me, quando foi a última vez que você me disse te amo, sem que estivesse relacionado a um pedido de dinheiro? Outra vez, o silêncio. Outro prego no caixão. Maria, vou te contar algo que nunca te disse, algo que guardei em segredo durante todos esses anos porque queria te proteger. Os olhos dela se arregalaram com curiosidade e medo. Quando seu pai nos abandonou, eu tinha 2 opções. Podia ir com ele como ele me pediu e deixar você com minha irmã, ou podia ficar com você e te criar sozinha. Pai te pediu para ir embora? A voz dela era apenas um sussurro. Sim, Maria. Seu pai me pediu para largar tudo e ir com ele começar uma nova vida, sem você. Ele dizia que você era muito pequena, que não se lembraria de nós, que minha irmã te criaria bem. As lágrimas corriam livremente pelo rosto dela. Eu escolhi ficar com você. Escolhi ser mãe solteira. Escolhi sacrificar minha possibilidade de refazer minha vida porque você era mais importante que qualquer coisa no mundo. Minha voz também falhou. E agora, 43 anos depois, minha própria filha me trata como se fosse um incômodo. Mãe, eu não sabia. Não, Maria, você não sabia porque nunca perguntou. Nunca se interessou em saber quanto custou te criar sozinha. Nunca se interessou em saber quantas noites fiquei acordada me perguntando se estava fazendo o certo. Nunca se interessou em saber que rejeitei 3 pedidos de casamento porque nenhum homem seria mais importante que minha filha. O saguão do hotel havia se tornado nosso palco de dor. Outros hóspedes nos olhavam discretamente, mas eu já não me importava. Essa conversa tinha que acontecer. Sabe o que é o mais doloroso de tudo, Maria? Que você se tornou exatamente o que eu tentei evitar. Você se tornou alguém que abandona a família quando não precisa mais dela. Maria desabou na poltrona, soluçando sem controle. Mãe, eu não queria te machucar. Nunca foi minha intenção. É só que Sérgio diz que... Basta! Gritei e todo o saguão se virou para nos olhar. Basta de Sérgio diz. Sérgio pensa. Sérgio opina. Onde está Maria em tudo isso? Onde está minha filha que tinha critério próprio? Eu não sei o que dizer. A voz dela era a de uma criança perdida. Sérgio me ajuda a ver as coisas de maneira diferente. Ele diz que a senhora tem sido muito controladora, que nunca me deixou crescer. Controladora. Aí estava essa palavra de novo. Maria, diga-me uma coisa. Quando eu te controlei? Quando eu te proibi de fazer algo que você realmente queria fazer? Bom, a senhora sempre opinava sobre meus namorados. Opinava, não proibia. Lembra-se do João? Aquele rapaz que te agrediu na faculdade. Lembra-se do que eu te disse? Os olhos dela se encheram de reconhecimento. A senhora disse que nenhum homem tinha direito de me levantar a mão. Exato. Isso era controle ou era proteção maternal?
Era proteção, admitiu em voz baixa. E o que dizer do Fernando? Aquele que te enganou com sua melhor amiga. Lembra-se do que eu te disse? A senhora disse que eu merecia alguém que me respeitasse. E isso era controle ou era amor? Então, explique-me como Sérgio te convenceu de que meu amor é controle e a manipulação dele é liberdade. Maria ficou calada processando minhas palavras. Eu podia ver a confusão nos olhos dela. A luta interna entre o que sentia e o que a haviam ensinado a pensar. Mãe, Sérgio não me manipula. Ele me ama. Te ama, Maria. Um homem que te ama não te afasta da sua mãe. Um homem que te ama não te faz escolher entre ele e sua família. Um homem que te ama não te convence de que trate mal a pessoa que mais te amou na vida. Mas ele diz que preciso ser independente. Maria, olhe ao seu redor. Olhe este hotel luxuoso onde estou hospedada. Você acha que uma mulher dependente pode se permitir isso? Você acha que uma mulher sem recursos pode congelar-se 63 mil reais como se fosse troco? Os olhos dela se arregalaram com surpresa. Não havia pensado nisso. Não, porque Sérgio te fez acreditar que sou uma velha necessitada que depende de vocês, mas a realidade é muito diferente, meu amor. Peguei meu telefone e mostrei a tela. Esta é minha conta bancária principal. Leia o valor. Os olhos dela se arregalaram até parecerem pratos. Mãe, isso é real, muito real. E esta é apenas uma das minhas contas. Quer ver as outras? Não entendo de onde veio todo esse dinheiro. Trabalho, investimentos inteligentes, propriedades que comprei quando você era pequena. Lembra-se daqueles fins de semana que você ia me acompanhar para visitar amigas? Na verdade, eu estava vendo propriedades, fazendo investimentos, construindo um futuro para nós duas. Maria levou as mãos à boca. Todo esse tempo a senhora teve tanto dinheiro e nunca me disse. Para quê? Para que me amasse por meu dinheiro. Para que Sérgio pusesse os olhos na minha conta bancária, em vez de no seu coração. Queria que me amasse pelo que sou, não pelo que tenho. Mas, mãe, se a senhora tem tanto dinheiro, por que trabalhava tão duro? Por que sempre dizia que o dinheiro estava apertado? Por que queria te ensinar o valor do esforço? Queria que soubesse que as coisas boas se ganham com trabalho. Queria te criar com valores, não com caprichos. As lágrimas voltaram aos olhos dela. Mãe, me sinto horrível. Não sabia nada disso. Não, Maria, você não sabia porque nunca perguntou. Em todos esses anos, nunca se interessou em saber como eu estava realmente. Que planos eu tinha, que sonhava para meu futuro. Só se interessava no que eu podia te dar. Isso não é verdade. A voz dela soava menos convincente a cada vez. Não, diga-me, você sabe qual é minha cor favorita? Silêncio. Você sabe qual é minha comida favorita? Mais silêncio. Você sabe o que eu gosto de fazer nos meus momentos livres? O silêncio era ensurdecedor. Você não sabe nada de mim, Maria. Para você sou apenas mãe, a que resolve problemas e dá dinheiro. Mas eu sou Marisa, sou uma mulher de 71 anos com gostos, preferências, sonhos e planos. Sou uma pessoa completa, não apenas sua mãe. Mãe, Deixe-me terminar. Ontem, quando Sérgio disse que vocês acreditavam que 63 mil reais garantiam minha presença, confirmou o que eu já sabia. Para vocês, meu valor se mede em dinheiro. Enquanto eu puder dar, sou útil. Quando não puder, serei descartável. Não diga isso. A senhora sabe que eu te amo. Você me ama. Então responda isso. Porque em toda a sua página de redes sociais, em todas suas fotos do casamento, em todos os seus posts sobre sua felicidade, eu nunca apareço? Por que nunca me menciona? Por que é como se eu não existisse na sua vida? Maria abaixou a cabeça, derrotada. Sérgio diz que publicar muito sobre a família é cafona. E você o que diz? Você o que pensa? Ou já não pensa por si mesma? Minha voz endureceu. Maria, quando foi a última vez que você tomou uma decisão sem consultar com Sérgio? Ele é meu parceiro. É normal consultar as coisas com ele. Normal? É normal que seu parceiro decida se você pode ou não mencionar sua mãe nas redes sociais? É normal que seu parceiro opine sobre se sua mãe pode ir ao seu casamento? Ele só quer me proteger. Proteger de quê? Da sua própria mãe? Inclinei-me para a frente, olhando-a fixamente. Maria, vou te dizer algo que espero que você entenda. Sérgio não te protege de mim.
Ele te isola de mim e há uma diferença enorme. Não entendo a diferença. A proteção te dá ferramentas para enfrentar o mundo. O isolamento te tira ferramentas para que você dependa de quem te isola. Sérgio não quer que você seja forte, quer que você seja dependente dele. Mas ele me faz sentir especial. Especial ou necessitada? Maria, você já se perguntou por que Sérgio nunca teve problemas com que eu pagasse suas despesas, mas tem problemas com que mantenha uma relação próxima com você? Maria franziu a testa pensando. Não o tinha visto dessa maneira. Claro que não, porque ele é muito inteligente. Ele permite que você receba meu dinheiro, mas não meu amor. Ele permite que você se beneficie da minha generosidade, mas não da minha sabedoria. Ele te converte em minha herdeira, mas não em minha filha. Mãe, a senhora está me confundindo. Não, Maria, estou te clareando. Pela primeira vez em anos, estou te dizendo a verdade sem filtros. Recostei-me na poltrona, emocionalmente exausta. Agora diga-me, o que é mais importante para você? O dinheiro para seu casamento ou a relação com sua mãe? As duas coisas. Por que tenho que escolher? Porque ontem vocês já escolheram. Escolheram o dinheiro quando me fecharam a porta. Escolheram o dinheiro quando me trataram como uma fornecedora, em vez de como uma mãe. Escolheram o dinheiro quando me humilharam na frente do meu genro. Nós não escolhemos o dinheiro. A voz dela soava menos segura. Não? Então, explique-me por que Sérgio mencionou os 63 mil reais nos primeiros 5 minutos da nossa conversa. Explique-me por que a primeira preocupação dele não foi se desculpar por ter me tratado mal, mas sim ter certeza de que o dinheiro continuaria disponível. Maria ficou calada, processando. Eu podia ver nos olhos dela que as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Mãe, o que a senhora quer que eu faça? Quero que você pense, que pense por si mesma, sem a influência do Sérgio. Quero que você se lembre de quem você era antes de conhecê-lo. Você era mais dependente de mim ou era mais autêntica? Maria, antes do Sérgio, quando foi a última vez que você me falou mal? Quando foi a última vez que você me desrespeitou? Outro silêncio revelador. Nunca, admitiu finalmente. Nunca. Porque eu te ensinei a respeitar sua mãe. Te ensinei que a família é sagrada. Te ensinei valores que Sérgio está destruindo um por um. Levantei-me cansada da conversa. Maria, vou te dar 24 horas para você decidir o que é mais importante para você. Se amanhã, nesta mesma hora, você não tiver tomado uma decisão, eu a tomarei por você e te garanto que você não vai gostar da minha decisão. Que decisão, mãe? O que a senhora vai fazer? Isso depende de você. Mas lembre-se de algo. Eu vivi 71 anos sem Sérgio. Posso viver perfeitamente outros 20 sem ele. A pergunta é, você pode viver sem sua mãe? Afastou-me deixando-a ali, soluçando no saguão do hotel, mas desta vez suas lágrimas não me detiveram. Desta vez, minha dor era mais forte que meu instinto maternal de consolá-la, porque havia chegado o momento de Maria aprender que as ações têm consequências e que o amor de uma mãe, embora infinito, não é incondicional. Quando se trata de respeito e dignidade, aquela tarde me dediquei a fazer algo que não fazia há anos: cuidar de mim mesma. Fui ao spa do hotel, fiz massagem, manicure, pedicure, cortei o cabelo no salão mais elegante da cidade. Comprei roupas novas, roupas que me fizessem sentir poderosa e elegante, porque havia tomado uma decisão. Eu já não ia me vestir como a mãe abnegada que todos esperavam. Ia me vestir como a mulher bem-sucedida que realmente era. Enquanto experimentava um vestido vermelho elegante na boutique mais cara do shopping, meu telefone tocou. Era Sérgio. Desta vez decidi atender. Alô? Minha voz soava fria, distante. Marisa, temos que conversar. O tom dele já não era arrogante como ontem. Havia uma nota de nervosismo que eu gostei de ouvir. Fale, eu disse enquanto me admirava no espelho. O vestido vermelho me caía perfeito. Olha, acho que houve um mal-entendido ontem. Maria está muito alterada e eu também. O casamento é amanhã e precisamos resolver isso. Mal-entendido. Que palavra tão conveniente. Não houve nenhum mal-entendido, Sérgio. Vocês foram muito claros ontem. Eu não era bem-vinda no casamento da minha própria filha. A mensagem chegou perfeitamente.
Isso não é o que quisemos dizer, estávamos estressados. Você sabe como é essa coisa de casamento. Sérgio, deixe-me perguntar algo. Em algum momento destes 3 anos, você me tratou como a mãe da sua noiva ou sempre me viu como um obstáculo? Houve um longo silêncio. Não sei do que você está falando, Marisa. Sempre te respeitei. Eu ri. Uma risada genuína que surpreendeu até a vendedora. Respeitei? Me chamar de velha é respeito? Dizer que sou manipuladora é respeito? Convencer minha filha de que meu amor é tóxico é respeito? Eu nunca disse essas coisas. Sérgio, você me acha estúpida? Tenho 71 anos. Não sou uma adolescente ingênua. Sei perfeitamente o que você tem feito. Você tem envenenado minha filha contra mim desde o dia em que a conheceu. Isso é mentira. Eu amo Maria. Você a ama ou ama o que ela pode te dar? Porque um homem que ama uma mulher não a afasta da família. Um homem que ama uma mulher a ajuda a ser uma filha melhor, não pior. Maria é uma adulta que pode tomar suas próprias decisões. Suas próprias decisões? Sérgio, Maria não tomou uma decisão própria desde que te conheceu. Tudo o que ela pensa, tudo no que ela sente, tudo no que ela decide, passa pelo seu filtro primeiro. Fiz um sinal para a vendedora para que embalasse o vestido vermelho. Eu ia levá-lo. Marisa, não viemos discutir sobre nossa relação. Viemos pedir para você liberar o dinheiro do casamento. Ah, aí está a verdade. A verdade. Você não ligou para se desculpar por ter me tratado mal. Você não ligou porque percebeu que cometeram um erro. Você ligou pelo dinheiro. O casamento é amanhã. Temos compromissos, fornecedores para pagar. Não podemos cancelar tudo no último momento. Isso é problema meu. Vocês decidiram que eu não era importante o suficiente para estar no casamento. Agora eu decido que o casamento de vocês não é importante o suficiente para o meu dinheiro. Você está sendo muito cruel, Marisa. Você realmente quer arruinar o casamento da sua própria filha? Cruel. Essa palavra me fez parar. Sérgio, sabe o que é cruel? Cruel é criar uma filha sozinha durante 40 anos e ela te fechar a porta no dia do casamento. Cruel é trabalhar até adoecer para dar tudo à sua filha e ela te tratar como uma estranha. Cruel é amar incondicionalmente e receber desprezo em troca. Mas o dinheiro já está comprometido. As pessoas vão vir de longe. Vai ser uma humilhação pública. Exato, vai ser uma humilhação pública, como a humilhação que me fizeram passar ontem quando me trataram como se fosse uma intrusa na vida da minha própria filha. Marisa, seja razoável. Podemos resolver isso. Você pode vir ao casamento. Guardamos um lugar especial para você. Um lugar especial. Depois de pagar 63 mil reais, eles me ofereciam um lugar especial, como se fosse uma esmola. Um lugar especial, como o quê? Na última fila, na cozinha? Ou talvez parada lá fora, cuidando dos carros? Minha voz se tornava mais dura a cada palavra. Não me ofereçam migalhas depois de terem me tirado o banquete. Está bem, está bem. Primeira fila, ao lado dos pais de Maria. Sérgio, eu sou a mãe de Maria, não preciso estar ao lado dos pais. Eu sou a família mais próxima que ela tem. Ou pelo menos era até que você fizesse uma lavagem cerebral nela. Marisa, diga-me o que você quer, o que você precisa para liberar o dinheiro. Aí estava a pergunta de milhões de reais, literalmente. O que eu quero, Sérgio, é que minha filha se lembre de quem é sua mãe. O que eu quero é que ela entenda que respeito não se compra com dinheiro. O que eu quero é que ela aprenda que as ações têm consequências. E como fazemos isso? Muito simples. Quero que Maria venha ao meu hotel esta noite, sozinha, sem você. E quero que ela me peça perdão, não pelo dinheiro, mas por ter me desrespeitado. E quero que ela me prometa que nunca mais vai permitir que ninguém a afaste de sua mãe. Isso é chantagem emocional. Chantagem emocional. Sérgio, você sabe o que é chantagem emocional? É convencer uma filha de que sua mãe é tóxica para poder controlá-la melhor. É fazer com que uma mulher se sinta culpada por amar sua família. É usar o amor como arma de manipulação. Eu nunca fiz isso. Não? Então explique-me por que Maria, que antes me ligava todos os dias, agora só me liga quando precisa de dinheiro. Explique-me por que Maria, que antes me visitava todo fim de semana, agora vem uma vez por mês, se eu tiver sorte. Isso é normal quando as pessoas se casam. As prioridades mudam. As prioridades mudam, Sérgio.
Mas o amor familiar não desaparece, a menos que alguém esteja trabalhando ativamente para destruí-lo. Desliguei o telefone sem lhe dar oportunidade de responder. Estava cansada de suas justificativas, de suas manipulações, de sua arrogância, mas sobretudo estava cansada de ser tratada como se fosse o problema quando claramente era a vítima. Música. Naquela noite, enquanto jantava sozinha no restaurante do hotel, refleti sobre toda a situação. Pela primeira vez em anos me sentia livre. Livre da constante preocupação em agradar Maria, livre da ansiedade de não fazer algo errado que pudesse afastá-la de mim. Livre de pisar em ovos para não incomodar Sérgio, porque havia entendido algo fundamental. Eu não havia perdido minha filha. Minha filha havia se perdido. E até que ela não se encontrasse de novo, até que não se lembrasse de quem era antes de Sérgio, não havia relação a ser salva. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Era Maria. Mãe, Sérgio me contou da conversa de vocês. Vou te ver esta noite. Precisamos conversar. Pela primeira vez em 24 horas, sorri de verdade. Talvez, só talvez, minha filha estivesse começando a despertar, mas eu já não era a mãe desesperada disposta a aceitar qualquer migalha de atenção. Era uma mulher que conhecia seu valor e que não ia aceitar menos do que o respeito que merecia. A guerra estava apenas começando, e desta vez eu tinha todas as armas. Maria chegou à minha suíte às 8 da noite. Quando abri a porta, me surpreendeu sua aparência. Ela tinha os olhos inchados de tanto chorar, o cabelo despenteado e usava a mesma roupa amassada da manhã. Parecia destruída, mas pela primeira vez em anos havia vindo sozinha. Entre, eu disse mantendo a serenidade. Ela entrou lentamente olhando a elegante suíte com assombro. Mãe, este lugar é incrível. Sim, é. Quando você se valoriza, você se trata como merece. Respondi, servindo 2 taças de vinho. Quer? Sim, por favor. Preciso de algo para acalmar os nervos. Ela pegou a taça com as mãos trêmulas. Mãe, tenho pensado o dia todo na nossa conversa desta manhã e acho que a senhora tem razão em muitas coisas. Em muitas coisas não, Maria. Tenho razão em tudo. Minha voz era firme, mas não cruel. A pergunta é se você está pronta para admitir isso. Ela sentou no sofá, afundando a cabeça entre as mãos. Não sei o que está acontecendo comigo, mãe. É como se eu tivesse perdido a conexão comigo mesma. Você não a perdeu, meu amor. Tiraram-na de você. Sentei-me em frente a ela, estudando o rosto dela. Diga-me algo, Maria. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão importante sem consultar com Sérgio? Ela levantou a vista confusa. Não entendo a pergunta. É muito simples. Quando foi a última vez que você disse, isso é o que eu quero, sem importar o que ele opinasse? Maria ficou pensando por longo tempo. Não me lembro. Exato. Porque há 3 anos você não é você. Você é a versão de você que Sérgio precisa que você seja. Mas ele me ama. Ele me diz que sou perfeita para ele. Maria, você já se perguntou por que você é perfeita para ele? Será porque ele realmente te conhece e te aceita como você é? Ou porque você moldou sua personalidade para se encaixar no que ele quer? As lágrimas começaram a correr pelas bochechas dela outra vez. Mãe, estou muito confusa. Sérgio diz que está me ajudando a crescer, mas a senhora diz que ele está me controlando. Não sei em quem acreditar. Não acredite em ninguém, Maria. Acredite em si mesma. Ouça seu coração, não as vozes externas. Mas, como faço isso? Já não sei qual é a minha própria voz. Comecemos por algo simples. Diga-me, você realmente queria um casamento tão grande e custoso? Maria franziu a testa. Na verdade, eu sempre sonhei com algo mais íntimo, uma cerimônia pequena na praia com a família próxima. E por que não foi assim? Porque Sérgio diz que um casamento é o evento mais importante da vida de uma mulher, que temos que celebrá-lo em grande estilo para que todos vejam o quão felizes somos. Todos quem, Maria? A quem importa tanto impressionar? Aos amigos dele? Aos colegas de trabalho? À família dele? Ela parou de falar de repente, como se tivesse se dado conta de algo. Mãe, acabei de perceber que não mencionei meus amigos ou minha família. Exato. Este casamento não é para você, Maria. É para ele. Mas eu aceitei. Eu disse sim. Claro que você disse sim. Sérgio é muito inteligente. Não te obrigou diretamente. Te convenceu de que era sua ideia.
Levantei-me e caminhei até a janela. Maria, você se lembra como você era antes de conhecê-lo? Era mais espontânea, mais alegre, mais você mesma. Sim, a voz dela era apenas um sussurro. Mãe, é normal que meu namorado me critique constantemente, que me diga como me vestir, como falar, com quem me relacionar. Meu coração acelerou. Finalmente ela estava começando a ver a realidade. Não, meu amor, isso não é normal, isso é controle. Mas ele diz que faz isso porque me ama, porque quer que eu seja a melhor versão de mim mesma. Maria, a melhor versão de você mesma é a versão autêntica, não a versão que ele quer moldar. Virei-me para olhá-la diretamente. Um homem que te ama de verdade te aceita como você é e te ajuda a brilhar sendo você mesma. Não te muda para que você se encaixe na ideia dele de perfeição. Mãe, estou assustada. De quê? De que a senhora tenha razão, de que eu tenha cometido um erro terrível, de que amanhã eu vá me casar com alguém que não me conhece realmente. E o que é o que mais te assusta disso? Que seja tarde demais para mudar de opinião. Ela se levantou abruptamente, andando pelo quarto. Mãe, tudo está pago. Os convidados já chegaram. A família do Sérgio veio de outro estado. Se eu cancelar agora, vai ser um escândalo horrível. Maria, você prefere um escândalo de um dia ou uma vida inteira de infelicidade? Minha pergunta a deteve. Um casamento não é um evento, meu amor. É uma vida inteira. E se você tem dúvidas agora, imagine em 10 anos. Mas Sérgio vai ficar furioso. Vai dizer que estou louca, que sou irresponsável. E isso importa mais do que sua própria felicidade? Não, mas... Não há mais, Maria. Ou sua felicidade é mais importante do que a raiva dele, ou não é. Não pode ser as duas coisas. Maria se deixou cair no sofá novamente. Mãe, se eu cancelar o casamento, vou perder Sérgio. E se você não cancelar, o que vai perder? A mim mesma e a senhora. A admissão saiu como um sussurro doloroso. Maria, vou te dizer algo que espero que você se lembre por toda a sua vida. É melhor estar sozinha sendo você mesma do que acompanhada sendo uma versão falsa de você. Sentei-me ao lado dela e peguei suas mãos. Eu estive sozinha muitos anos depois que seu pai foi embora e foram anos felizes porque eu era autêntica. Não sentia falta de ter um parceiro. Claro que sim, mas preferia a solidão autêntica à companhia falsa. E veja, eventualmente encontrei amor real, mas naquele momento não era a minha prioridade. Amor real quando? Há 5 anos conheci um homem maravilhoso, Moisés. Mas não te falei dele porque então Sérgio já te havia convencido de que eu era problemática. Os olhos dela se arregalaram. A senhora tem namorado e nunca me disse? Maria, tentei te contar várias vezes, mas cada vez que mencionava que havia conhecido alguém, você mudava de assunto ou me dizia para ter cuidado com os homens que se aproveitam de mulheres mais velhas. Isso parece algo que Sérgio diria. Exato, porque já não eram suas palavras, eram as palavras dele saindo da sua boca. Levantei-me e fui até minha bolsa, pegando uma foto. Veja, era uma foto de Moisés e eu em nossa última viagem juntos. Parecíamos felizes, relaxados, apaixonados. Mãe, ele parece te amar muito. Me adora e eu a ele, mas nunca permiti que ele me mudasse ou me afastasse de você. Porque quando o amor é real, não destrói as relações existentes, as enriquece. Ele quer me conhecer, morre de vontade de te conhecer, mas respeita que eu estabeleça o tempo e a forma. Nunca me pressionou para que eu escolhesse entre ele e minha filha. A comparação era óbvia e dolorosa. Mãe, dói muito perceber todas essas coisas. Eu sei, meu amor, mas a dor da verdade é temporária. A dor de viver uma mentira é para toda a vida. Sentei-me ao lado dela outra vez. Maria, independentemente do que você decida sobre o casamento, eu preciso que você entenda algo. Você é minha filha e sempre será minha filha, mas não vou permitir que me desrespeite. O que isso significa? Significa que se você escolher ficar com Sérgio e ele continuar te envenenando contra mim, eu vou proteger minha paz mental. Não vou continuar sendo o caixa eletrônico do relacionamento de vocês, nem a vilã da história de amor de vocês. Mãe, não quero te perder. Então não me perca, mas também não espere que eu me contente com as migalhas de amor que Sérgio te permite me dar. Minha voz endureceu ligeiramente. Eu mereço uma filha que me defenda, que me valorize, que me inclua em sua vida por amor, não por obrigação.
Maria explodiu em lágrimas. Mãe, eu tenho sido horrível com a senhora. Não percebi o que estava acontecendo. Meu amor, o perceber é o primeiro passo. Agora a pergunta é, o que você vai fazer com esta nova informação? Maria chorou em meus braços durante 20 minutos. Não eram lágrimas de manipulação ou autocompaixão, eram lágrimas de reconhecimento, de dor genuína por ter se perdido. Quando finalmente se acalmou, me olhou com os olhos mais claros que eu tinha visto em anos. Mãe, vou cancelar o casamento. As palavras dela me surpreenderam, embora fosse o que eu esperava ouvir. Você tem certeza? É uma decisão muito grande. Estou certa. Não posso me casar com alguém que me afastou da pessoa mais importante da minha vida. Não posso me casar com alguém que me faz duvidar da minha própria mãe. Maria, cancele o casamento só se você realmente não quiser se casar com ele. Não cancele por mim. Não é por você, mãe, é por mim. Percebi que tenho vivido a vida que ele quer. Não, a vida que eu quero. Levantou-se do sofá com determinação. Vou para casa agora mesmo e vou dizer a ele que não me caso amanhã. Quer que eu te acompanhe? Não. Isso eu tenho que fazer sozinha, mas preciso saber que quando eu sair de lá, terei um lugar para ir. Sempre terá um lugar comigo, meu amor. Sempre. Eu a abracei forte. Mas Maria, prepare-se. Sérgio não vai aceitar isso facilmente. Vai tentar te manipular para que mude de opinião. Eu sei, mas já não vou cair nos jogos dele. Ela segurou meu rosto com as mãos. Mãe, perdoe-me por ter sido tão cega. Perdoe-me por ter duvidado do seu amor. Perdoe-me por ter permitido que alguém me convencesse de que a senhora era o problema. Já está perdoado, meu amor. O único que importa é que você recuperou a sanidade. Eu a acompanhei até a porta. Me ligue assim que terminar de falar com ele. Não importa a hora, eu te prometo. Depois que Maria se foi, sentei na varanda da minha suíte com uma taça de vinho esperando. Eu sabia que a conversa com Sérgio não seria fácil. Sabia que ele usaria todas as suas armas de manipulação para fazê-la mudar de opinião, mas também sabia que minha filha havia despertado e uma mulher desperta é muito difícil de adormecer de novo. Meu telefone tocou às 11 da noite. Era Maria e soava agitada. Mãe, estou no meu carro, fora de casa. Sérgio está furioso. Ele me gritou coisas horríveis. Que tipo de coisas? Ele disse que estou louca, que a senhora me fez uma lavagem cerebral, que sou uma irresponsável, que não entende as consequências dos meus atos. E você o que disse? Eu disse a ele que pela primeira vez em 3 anos estou pensando com clareza, que percebi que ele me havia afastado da senhora e de mim mesma. Ele ficou louco. Mãe, nunca o havia visto assim. Ele te machucou? Não fisicamente, mas... A voz dela falhou. Mãe, ele me disse que se eu o deixar agora ele vai arruinar minha vida, que vai contar a todo mundo que sou uma louca instável, que vai fazer com que eu perca meu emprego. Seu trabalho tem a ver com isso? Ele conhece meu chefe. Diz que vai contar que sou uma pessoa não confiável, que não se pode depender de mim para nada importante. Maria, isso se chama chantagem e confirma tudo o que eu te disse sobre ele. Eu sei, mas tenho medo. E se ele cumprir as ameaças? Meu amor, um homem que te ameaça para que você fique com ele e não te ama te possui. E a possessão não é amor. Mãe, posso ir para o hotel? Não quero entrar em casa. Claro, venha imediatamente. 20 minutos depois, Maria chegou à minha suíte com uma mala pequena. Parecia pálida, mas determinada. Arrumei só o essencial. Amanhã virei buscar o resto das minhas coisas quando ele não estiver. Como ele recebeu a notícia do cancelamento? Primeiro, ele tentou me convencer de que era só nervosismo pré-casamento. Depois ele ficou bravo e começou a gritar comigo. No final, quando viu que eu não ia mudar de opinião, ele ficou calculista e frio. Aí foi quando ele fez as ameaças. Maria, essa mudança de estratégias é típica dos manipuladores. Primeiro eles te convencem, depois te intimidam e finalmente te ameaçam. Sentei na cama ao lado dela. Como você se sente? Assustada, mas aliviada. É como se eu tivesse acordado de um pesadelo. E o que você vai fazer amanhã? Os convidados vão chegar esperando um casamento. Já pensei nisso. Vou cedo à igreja e vou explicar pessoalmente aos familiares mais próximos. Para o resto, vamos colocar um cartaz na entrada. Um cartaz? Sim, que diga. O casamento foi cancelado por decisão da noiva. Lamentamos o transtorno. Simples e direto. Me surpreendeu sua determinação. E Sérgio? Sérgio pode fazer o que quiser. Pode inventar as histórias que quiser.
As pessoas que me conhecem de verdade saberão que não sou louca. Maria, me sinto muito orgulhosa de você. Sei que isso não é fácil. Não, não é fácil. Mas, mãe, pela primeira vez em anos me sinto como eu mesma. E sabe o que é o melhor de tudo isso? O quê? Que você não tem que pedir permissão a ninguém para ser quem você é. Aquela noite, Maria dormiu no segundo quarto da minha suíte. Mas antes de nos deitarmos, fizemos algo que não fazíamos há anos. Ficamos acordadas conversando até muito tarde, não sobre problemas ou dramas, mas sobre sonhos, planos, lembranças felizes. Pela primeira vez em muito tempo, minha filha voltava a ser minha filha. Mãe, a senhora me contaria mais sobre Moisés? Você realmente quer saber? Sim, quero conhecer sua vida, não só ser uma parte dela. Contei a ela sobre Moisés, sobre nossas viagens, sobre como ele me havia devolvido a ilusão de ser amada por quem eu realmente sou. Quando vou conhecê-lo? Quando você estiver pronta, sem pressões, sem agenda oculta, só quando sentir que quer conhecer o homem que faz sua mãe feliz. Quero conhecê-lo, mãe. Quero que a senhora saiba que apoio sua felicidade. As palavras dela me encheram o coração. Maria, há algo mais que quero te contar. Algo sobre seu futuro financeiro. O que a senhora quer dizer? Amanhã vamos ver Alexandre. Vou mudar meu testamento de novo. Tudo pelo que eu tenho vai ser seu, mas com condições. Que condições? Que você nunca permita que ninguém te manipule usando meu dinheiro. Que você use essa herança para ser independente, não para comprar amor. E que se algum dia você tiver filhos, lhes ensine o valor do respeito familiar. Mãe, não preciso do seu dinheiro para te amar. Eu sei, meu amor, mas quero que o tenha para que nunca dependa de ninguém. Para que nunca tenha que suportar maus tratos por necessidade econômica. Isso aconteceu com a senhora e seu pai? Sim, por isso é tão importante para mim que você seja financeiramente independente. Quando finalmente fomos dormir, pela primeira vez em anos me deitei sem aquela ansiedade constante sobre meu relacionamento com Maria. Eu havia recuperado minha filha, não só fisicamente, mas emocionalmente. Eu havia ganhado a guerra mais importante da minha vida, a guerra pela alma de minha filha. Mas eu sabia que Sérgio não ia ficar de braços cruzados. Um homem como ele não aceita a derrota facilmente. Amanhã seria um dia difícil, mas eu já não teria que enfrentá-lo sozinha. Minha filha estava de novo do meu lado. O dia do que deveria ter sido o casamento amanheceu cinzento e chuvoso. Maria acordou cedo, mais determinada do que nunca. Mãe, quero ir à igreja antes que Sérgio chegue. Preciso falar com o padre Ricardo e com os familiares que já chegaram. Quer que eu te acompanhe? Não, isso também eu tenho que fazer sozinha, mas preciso te pedir um favor. O que precisar. A senhora pode desbloquear o dinheiro, não para o casamento, mas para devolver aos fornecedores que não têm culpa de nada. Seria injusto que perdessem seu dinheiro por minhas decisões. Me senti tão orgulhosa naquele momento. Minha filha havia recuperado não só sua autenticidade, mas também seu senso de justiça. Claro, assim que o banco abrir, faço a transferência. Obrigada, mãe. Agora entendo que não se tratava do dinheiro, mas do respeito. Maria saiu às 8 da manhã. Eu fiquei no hotel esperando notícias e me preparando para o que eu sabia que viria, a vingança de Sérgio. Não precisei esperar muito. Às 10 da manhã, meu telefone começou a tocar com números desconhecidos. Primeira chamada. Marisa, sou Letícia, a irmã do Sérgio. O que você fez com Maria? Ela está agindo como uma louca. Segunda chamada. Sou Beatriz, a mãe do Sérgio. Exigimos uma explicação. Você arruinou a vida do meu filho. Terceira chamada. Marisa, sou Davi, o padrinho. Isso é um escândalo. Como você pôde permitir que Maria fizesse isso? Atendi todas as chamadas com a mesma resposta. Sérgio sabe exatamente por que Maria tomou essa decisão. Se quiserem respostas, perguntem a ele. Porque eu sabia que Sérgio lhes havia contado sua versão dos fatos, onde eu era a vilã manipuladora que havia destruído a felicidade deles. Mas a ligação que realmente me surpreendeu foi de um número que não reconheci. Dona Marisa, sou João, repórter do canal local. Temos informação de que o casamento de Sérgio e Maria foi cancelado no último momento devido a ter a interferência familiar. Poderia nos dar sua versão dos fatos? Aí estava. Sérgio havia chamado a imprensa. Queria transformar isso em um escândalo público para pressionar Maria a voltar com ele. Não tenho comentários para a imprensa. Respondi e desliguei, mas sabia que isso era só o começo.
Maria voltou ao hotel ao meio-dia, exausta, mas em paz. Como foi? Melhor do que eu esperava. O padre Ricardo foi muito compreensivo. Disse que prefere um casamento cancelado a um casamento infeliz. E os familiares? A maioria entendeu. Alguns ficaram chateados, mas quando expliquei que tinha dúvidas sérias sobre o relacionamento, disseram que fiz o certo. E Sérgio? Sérgio chegou quando eu estava terminando de explicar a situação. Armou um espetáculo terrível, gritando que a senhora tinha me feito uma lavagem cerebral, que eu era uma histérica, que ele havia investido 3 anos da vida dele em mim. Como as pessoas reagiram? Mãe. Aí foi quando eu percebi que muita gente já sabia como Sérgio era realmente. A própria tia dele me disse depois: Maria, meu sobrinho sempre foi controlador. Que bom que você percebeu antes do casamento. Sério? Sim, aparentemente não era segredo para ninguém, exceto para mim. Mas a conversa foi interrompida quando o telefone de Maria começou a tocar. Era Sérgio. Ela hesitou antes de atender. Atende no viva voz, eu sugeri. Quero ouvir o que ele diz agora que o plano dele foi arruinado. Maria, graças a Deus você atende. Escute, podemos resolver isso. Sei que sua mãe te encheu a cabeça de ideias bobas, mas podemos superar isso. A voz dele soava desesperada. Sérgio, não são ideias bobas, são coisas que eu deveria ter visto há muito tempo. Maria, amor, você está confusa. Sua mãe está com ciúmes do nosso relacionamento. Não pode suportar que você seja feliz sem ela. Lá estava de novo, ele tentando semear dúvidas. Sérgio, minha mãe não está com ciúmes. Está preocupada e tinha razão em estar. Preocupada com quê? Eu te amo, Maria. Eu te dei tudo. Não, Sérgio. Você me tirou tudo. Minha personalidade, meu relacionamento com minha mãe, minha confiança em mim mesma. Isso não é amor. Isso é mentira. Eu te ajudei a crescer, a amadurecer. Amadurecer significa me isolar da minha família, significa duvidar dos meus próprios sentimentos, significa precisar da sua aprovação para tudo? A voz de Maria se tornava mais firme a cada palavra. Sérgio, você me fez acreditar que minha mãe era o problema quando o problema era você. Maria, não me faça isso. Pense em tudo o que construímos juntos. O que construímos, Sérgio? Um relacionamento onde você decide tudo e eu obedeço. Isso não é construir, é controlar. Mas eu te amo, isso não conta para nada. Se você me amasse de verdade, nunca me teria afastado da minha mãe. Se você me amasse de verdade, me teria ajudado a ser uma filha melhor, não pior. Maria me olhou enquanto falava e eu vi nos olhos dela uma força que havia perdido há anos. Sérgio, isso acabou. Não me ligue mais. Espera, e se conversarmos com sua mãe? E se fizermos as pazes? Podemos começar de novo. Era incrível como agora ele queria me incluir quando percebeu que havia me subestimado. Não, Sérgio, não tem volta. E deixe-me dizer algo. Minha mãe tinha razão sobre você desde o princípio. Pena que eu estava muito cega para ver. Maria, se você me deixar, vai se arrepender. Ninguém vai te amar como eu te amo. Espero que tenha razão. Espero que ninguém me ame como você, porque seu amor estava me matando por dentro. E ela desligou. Imediatamente o telefone dela começou a tocar de novo. E outra vez, e outra vez. Bloqueio, eu disse. Você já teve a conversa que precisava ter. Agora ele vai tentar te esgotar com chamadas até que você atenda. Maria bloqueou o número do Sérgio e suspirou aliviada. Mas eu sabia que isso não havia terminado. Conhecia homens como Sérgio. Não aceitam a derrota, buscam vingança e, efetivamente, 1 hora depois, começou sua seguinte estratégia: as redes sociais. Maria recebeu capturas de tela de suas amigas. Sérgio havia publicado no Facebook. Depois de 3 anos juntos, minha noiva decidiu cancelar nosso casamento no mesmo dia porque sua mãe a convenceu de que eu era uma má pessoa. É triste ver como a manipulação familiar pode destruir o amor verdadeiro. Mãe, ele está tentando me fazer parecer uma louca manipulada. Eu sei, meu amor, era previsível. O que faço? Respondo publicamente? Não, nunca entre em guerras públicas com manipuladores. Eles são especialistas em vitimizar-se. Mas eu sim vou fazer algo. O que a senhora vai fazer? Vou contar ao mundo quem é Marisa realmente e quem é minha filha. Se Sérgio quer guerra midiática, ele vai ter, mas não com as armas que ele espera. Dirigi-me ao meu laptop com determinação.
Maria, você confia em mim? Completamente, mãe. Era hora de Sérgio aprender que havia subestimado completamente sua oponente. Não era apenas uma mãe preocupada. Era uma mulher inteligente, com recursos, com contatos e com a verdade do seu lado. A guerra real estava apenas começando. Naquela tarde, abri meu laptop e criei algo que nunca pensei que faria. Uma conta de redes sociais, mas não qualquer conta. Uma conta onde eu iria contar minha história completa com provas, com datas, com tudo. Se Sérgio queria jogar sujo, eu ia ensinar a ele como se joga quando se tem 71 anos de experiência. Mãe, a senhora tem certeza disso? Maria me via escrever meu primeiro post com nervosismo. Meu amor, durante toda a minha vida guardei silêncio quando me atacaram. Fui a senhora educada que não faz escândalos. Mas Sérgio tocou minha filha, e isso eu não perdoo a ninguém. Meu primeiro post foi simples, mas poderoso. Meu nome é Marisa, tenho 71 anos e ontem minha filha cancelou seu casamento. Seu ex-noivo está dizendo que eu a manipulei. Esta é minha história real com provas. Anexei uma foto minha no hotel, elegante e digna, e outra foto de Maria e eu abraçadas, em 2 horas. O post tinha 1000 compartilhamentos. Em 4 horas, 3000. As pessoas estavam intrigadas. Comentários de apoio começaram a chegar. Dona Marisa, conte-nos a verdade. As mães sempre sabem. Respeito as mulheres que defendem suas filhas. Meu segundo post foi mais direto. Sérgio diz que manipulei minha filha. Mostro as últimas conversas que tivemos antes que ela decidisse cancelar o casamento. Publiquei capturas de tela das mensagens ameaçadoras dele, dos insultos dele, das tentativas de chantagem dele. Isso lhes parece o comportamento de um homem que ama? O efeito foi imediato. Os comentários se tornaram mais intensos. Esse homem é um abusador. Que bom que Maria percebeu a tempo. Sérgio é um manipulador clássico, com problemas por toda parte. A narrativa estava mudando, mas meu post mais poderoso foi o terceiro. Sérgio diz que arruinei a vida dele. Eu não arruinei nada, apenas parei de financiar o espetáculo dele. Publiquei uma captura da transferência de R$63 mil que eu havia feito para o casamento. E outra captura de quando a congelei. Um homem que realmente ama não mede esse amor em dinheiro. Aí foi quando as coisas se tornaram virais. Milhares de mulheres começaram a compartilhar suas próprias histórias de manipulação financeira. Mães que haviam passado por situações similares. Filhas que reconheciam os padrões de controle. Minha história havia se tornado o símbolo de algo maior. Maria estava assombrada. Mãe, a senhora tem 50 mil seguidores em um dia. Eu sei, meu amor, porque há muitas mulheres que viveram isso. Eu apenas pus em palavras o que muitas sentiram. E Sérgio? Sérgio está desesperado. Olha, o ex-noivo da minha filha havia começado a responder agressivamente nas redes sociais, mas cada resposta o fazia parecer pior. Aquela velha está mentindo. Maria era feliz até que a mãe dela se meteu. Marisa é uma manipuladora profissional. Cada comentário dele gerava mais apoio para nós. Ele está se afundando sozinho, observei Maria. Os manipuladores não sabem como agir quando perdem o controle da narrativa. Mãe, muitas mulheres estão me escrevendo contando histórias similares, algumas muito tristes. É o poder de falar com a verdade, meu amor. A verdade ressoa. Mas o golpe final veio quando menos esperávamos. Uma das ex-namoradas de Sérgio, motivada pela minha história, decidiu falar publicamente. Chamava-se Beatriz e havia namorado ele 2 anos antes de conhecer Maria. Seu depoimento foi devastador. Sérgio fez exatamente o mesmo comigo. Me afastou da minha família. Controlou meu dinheiro. Me fez acreditar que minha mãe era tóxica. Quando finalmente percebi e o deixei, ele também tentou arruinar minha reputação. Ver Maria passar pelo mesmo me quebra o coração. Mas me alegra que ela tenha tido uma mãe como Marisa que a defendeu. Depois desse depoimento, 3 mulheres mais se animaram a falar, todas com histórias quase idênticas. Sérgio tinha um padrão. Maria não havia sido sua primeira vítima, mas graças a mim havia sido a última. Mãe, me sinto horrível por todas essas mulheres. Não se sinta horrível, meu amor. Sinta-se agradecida por ter percebido a tempo e sinta-se orgulhosa de que sua história vai ajudar outras mulheres a reconhecer os sinais.
Uma semana depois, Maria e eu estávamos na minha casa arrumando as coisas dela do apartamento que havia dividido com Sérgio. Ele havia desaparecido das redes sociais depois do escândalo. Havia perdido seu emprego quando seu chefe viu todo o material que havia se tornado viral. Sua reputação estava arruinada. Você se sente mal por ele? Perguntei a Maria enquanto dobrava a roupa dela. Não me sinto mal pela pessoa que eu era quando estava com ele, mas por ele não. E como você se sente agora? Livre. Pela primeira vez em 3 anos, me sinto completamente livre. Naquela tarde, enquanto tomávamos café no meu jardim, Maria me fez uma pergunta que me surpreendeu. Mãe, quando vou conhecer Moisés? Você tem certeza de que quer conhecê-lo? Mais do que certa. Quero conhecer o homem que faz minha mãe feliz e quero me desculpar com ele por todo o tempo que perdemos por minha culpa. Liguei para Moisés naquela mesma noite. Meu amor, tem alguém que quer te conhecer. Maria? Sim, ela está pronta. Marisa, esperei por este momento durante 5 anos. Você não sabe o quão feliz me faz. O jantar de apresentação foi no dia seguinte. Moisés chegou com flores para as duas e com o sorriso mais genuíno que eu tinha visto em anos. Maria, sua mãe me falou tanto de você que sinto que já te conheço. Senhor Moisés, lamento muito que tenha tido que esperar tanto tempo por este momento. Não há nada a lamentar, minha menina. O importante é que estamos aqui agora. Durante todo o jantar, observei como Moisés incluía naturalmente Maria em nossas conversas, como respeitava meu papel de mãe, como nunca tentou competir pela minha atenção. Era o comportamento de um homem seguro de si, que não precisava isolar a mulher que ama. Mãe, Maria me disse no final da noite, agora entendo a diferença entre o amor real e a possessão. Moisés te ama tanto que quer que você seja feliz em todas as áreas da sua vida. Sérgio me amava tanto que queria ser minha única fonte de felicidade. 6 meses depois, Maria havia encontrado um novo emprego. Havia feito novas amizades e havia começado a sair com um homem que a animava a conversar comigo todos os dias. Eu havia vendido algumas das minhas propriedades e Moisés e eu havíamos decidido viajar pelo mundo juntos. Mãe, há algo que quero te dizer. Estávamos almoçando em nosso restaurante favorito, uma tradição que havíamos retomado. Diga-me, meu amor, quero te agradecer por ter sido forte o suficiente para lutar por mim, mesmo quando eu estava contra a senhora. Maria, essa é a diferença entre uma mãe e uma manipuladora. Uma mãe luta pelo bem-estar do seu filho, mesmo quando é difícil. Um manipulador luta pelo controle sem importar o custo. Sabe o que é o que mais admiro de tudo isso? O quê? Que a senhora nunca me disse eu te disse. Nunca me fez sentir estúpida por ter caído na manipulação do Sérgio. Só me ajudou a me levantar. Porque meu objetivo nunca foi ter razão, meu amor. Meu objetivo sempre foi ter você de volta. Naquela noite, enquanto jantava com Moisés em nosso apartamento, ele me disse algo que nunca esquecerei. Marisa, o que você fez por Maria foi extraordinário. Não muitas mães teriam a coragem de arriscar o relacionamento com a filha para salvá-la de si mesma. Sabe o que aprendi de tudo isso, Moisés? O quê? Que o amor verdadeiro às vezes exige ser corajoso? Exige dizer não quando todo mundo espera que você diga sim. Exige defender o certo, mesmo que te faça parecer a vilã. E você se arrepende de algo? De uma única coisa, de ter demorado tanto para perceber que não devo me desculpar por amar intensamente. Durante anos, pensei que meu amor de mãe era demais. Agora sei que meu amor de mãe foi exatamente o que Maria precisava para se salvar. Não me arrependo de ter dirigido 800 quilômetros para um casamento ao qual eu não era bem-vinda. Não me arrependo de ter congelado 63 mil reais. Não me arrependo de ter lutado por minha filha quando ela não podia lutar por si mesma. Porque aprendi que a bondade nunca deve ser praticada à custa da autodestruição e que uma mãe que conhece seu valor cria filhas que conhecem o seu. E chegamos ao fim de mais uma história da vida com o Vozes de Maria. O que essa história fez você sentir? E se fosse com você, o que teria feito? Me conta nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. E se você realmente quiser me apoiar, pode me enviar um super thanks.
Esses gestos me ajudam muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você. Na tela, você vai encontrar mais 2 histórias sinceras e profundas, que tocam o coração e nos ensinam lições valiosas sobre a vida. São histórias que emocionam, ensinam e fazem refletir. Obrigado por existir e por estar aqui comigo. Te espero na próxima história de vida aqui no Vozes de Maria.